eu te acompanho há muito tempo, eu sempre tive curiosidade de te fazer uma pergunta. Diga. Eu comecei Cara, a primeira lembrança que eu tenho de narração sua é fazendo Fórmula Indy. Correto. E, puta, eu me lembro que lá atrás, quando tinha muitos brasileiros, tanto na Fórmula 1 como na Indy, que iam muito bem e tal, era uma coisa que meu pai gostava muito de assistir, aí eu ia na esteira ali. E uma coisa que meu pai sempre falava, ele falava assim, eu prefiro a Indy, porque diferente da Fórmula 1, que é o dinheiro, é os carros que manda, etc e tal, na Indy os carros têm que ser todos mais ou menos iguais, Sim. o que ganha é o braço, é o piloto, etc e tal. O que você gosta mais? Você criou um carinho pela Indy por você ter narrado muitos anos? Ou você, como consumidor, cara, sempre quis também narrar Fórmula 1? Como é que é pra você essa paixão por automobilismo? Olha, quando eu comecei a minha carreira profissional, eu comecei no rádio, né? Eu comecei trabalhando com música. Eu não comecei trabalhando com esporte. E mesmo quando eu comecei a trabalhar com esporte, que eu fui repórter esportivo do SBT lá de Goiânia, isso ali para 90, 91, eu não acompanhava a Fórmula Indy. Eu tenho uma recordação antes de 93, quando eu comecei a narrar a Fórmula Indy, eu tenho uma recordação da primeira vitória do Emerson em 89. Eu me recordo que eu saí do autódromo de Goiânia, eu morava não muito distante do autódromo naquela oportunidade. Eu saí do autódromo, eu cheguei em casa, já estava casada, minha esposa, eu não sei por que não, ela não estava em casa, e eu liguei a televisão. A corrida era antes das 500 milhas, elas sempre começaram ali entre 1 e 2 horas da tarde. Então a corrida que eu trabalhei no autódromo era antes, e eu liguei a televisão e peguei aí a metade da corrida ainda da Indy. Então era recordação. Quando me convidaram para fazer a Indy, em 93, na Rede Manchete, que hoje é a Rede TV, eu tive que aprender as regras. Eu não sabia as regras. Eu assistia assim. Então, assim, eu sempre fui Fórmula 1. Eu me lembro de assistir Fórmula 1 no início dos anos 70 por causa do meu pai. Eu era menino, eu ficava brincando, muitas vezes no sítio da família, eu ficava brincando ali do lado da janela e meu pai assistindo a Fórmula 1 na sala. E aí eu entrei no automobilismo por causa do Ayrton Senna. Então, eu sempre fui Fórmula 1. Quando eu comecei a trabalhar na Fórmula Indy, eu comecei a entender a categoria, comecei a conviver com a categoria, ver as corridas emocionantes e tal. E o Senna já tinha morrido, né? O Senna morreu em 94, em 93, né? Eu comecei... Em 94, eu me lembro que foi o primeiro ano sem. Eu comecei a acompanhar a Fórmula Indy, aí comecei a gostar mais da Fórmula Indy. Mas a Fórmula Indy teve uma cisão, né? Esse tempo que você falou que o teu pai gostava de assistir, isso foi exatamente na minha época. Foi 94, 95, 96, 97 e 98. Em 96 houve a cisão. Então ficaram os carros na Fórmula Indy, na IndyCar, e outros foram para a IRL. Mas em 98 é que as grandes equipes resolveram ir realmente para a IRL. Então a categoria perdeu a força. Aí eu narrei até 2000, eu narrei a Fórmula Indy até 2000, e depois eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, porque também em 2002 eu fui contratado pela Jovem Pan para narrar Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan. Eu fiquei 11 anos narrando Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan. E aí eu comecei a gostar de novo da Fórmula 1. Aí você me pergunta, hoje, o que você gosta mais? Cara, hoje eu vejo que a Fórmula Indy perdeu muita identidade. A gente não ia ter piloto brasileiro disputando toda a temporada do ano que vem. Agora vai ter o Pietro Fittipaldi, que acertou essa semana. Então ela perdeu muita identidade. E a Fórmula 1, ela tá eu vou dizer para você, eu assisto corrida, difícil chegar até o final na Fórmula 1. Difícil. E assim, antigamente eu acordava, eu falava, caramba, hoje tem Fórmula 1. Hoje eu acordo, eu tenho um ritual. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é andar com o cachorro da minha esposa e o cachorro do meu filho, que eles estão aqui em São Paulo comigo. A minha casa ainda é em Goiânia. Então eu ando com os cachorros, volto, ligo esse negocinho aqui para ver o que tem de mensagem, dá uma passada de olho nas notícias e tal. Aí eu falei, ih, caramba, tem Fórmula 1 hoje.
Às vezes eu ligo, já tá com 10, 15 voltas. Então não tem. Aí você fazia a Fórmula Indy, você liga às 2, 3 horas da tarde? Não. Não. Então hoje, eu continuo amando o automobilismo. Acompanhei toda a temporada do Nick Giafone, que é filho do Felipe Giafone, que ele correu numa categoria de acesso nos Estados Unidos. Acompanhei no YouTube, colocava na televisão lá e torcia. Aí eu falei, caramba, fazia tanto tempo que eu não torcia por alguém no automobilismo, porque eu acho que perdeu bastante. E assisto a Fórmula Truck muitas vezes pelo Felipe Giafone, que é um grande amigo que eu fiz das pistas e é um grande amigo pessoal hoje, por isso. Mas eu acho que o automobilismo perdeu muito. Perdeu muito, assim. Perdeu o glamour, perdeu a popularidade, perdeu bastante. Mas você acha que por exemplo, Fórmula 1, essa perda, você vê muito mais por conta o fato da gente ter pouca identificação com os brasileiros que não estão mais lá? Ou você acha que tem a ver também com, inclusive, transmissões hoje em dia, como são feitas? Cara, eu acho que assim, a Band tem feito um trabalho bacana nas transmissões, né? Eles têm as transmissões começando antes, uma equipe com repórter no local o tempo inteiro, uma repórter que acompanha a categoria há muito tempo, que tem uma intimidade com muita gente na categoria, e isso faz diferença. Então, transmissão não diria. Eu acho que a Globo, na reta final, a Globo tratou mal o evento, né? Uhum. Eu acho que eles já tinham se tocado antes de acabar o contrato, que não queriam mais, seja por audiência, sei lá qual o motivo, e eu acho um erro, porque é um evento altamente rentável, né? Talvez seja mais rentável da Band hoje. Eu acho um erro. Eu acho um belo de um evento para televisão, mesmo aberta. Acho um belo de um evento. É um evento rentável, é bonito, dá prestígio. Uhum. Agora, essa história de falar assim, não tem brasileiro lutando por vitória, não tem brasileiro na Fórmula 1 hoje. Eu não acho que seja isso, não. Uhum. Eu acho que o regulamento precisa realmente dar um breque no desenvolvimento e na diferença entre as equipes. Eu acho que a Fórmula 1 precisa vir um pouquinho para ser NASCAR, para vir um pouquinho a ser Indy. Eu acho que eles têm que se aproximar mais dessas categorias e ser mais competitiva. Porque, poxa, tem muita corrida que eu, por exemplo, hoje, eu não tenho preferência. Eu gosto do Hamilton, mas eu não tenho preferência na Fórmula 1. Não tenho nenhuma. O Hamilton, legal, ganhou o Hamilton, mas o resto, para mim, nada. E nem o Hamilton também, olhe lá. Eu vejo e falo assim, cara, não vai acontecer nada nessa corrida. Sabe, o Max Verstappen já pulou na frente, já abriu. Você olha, você que é do ramo, você olha, primeira volta o cara abriu 6 décimos. Segunda volta pulou para 8. Terceira volta pulou para 1 segundo. Terceira volta pulou para 1 segundo e meio. Você fala, cara, acabou. Só tá aumentando. Aí depois os caras falam assim, mas o pneu quando fica gasto, a Red Bull tá tendo dificuldades. Aí passa 20 voltas, o cara já tá com 10 de frente, tá aumentando para 12, para 13, acabou. Então eu acho que tem que vir assim, vai ter emoção, sabe? Aí você fica esperando a emoção num erro de boxe, num erro do piloto ou na chuva. A Indy ainda, mesmo também tendo diferenças, né? Mas você ainda tem um pouquinho de disputa. Um pouquinho mais de disputa, mas não é a mesma coisa. Às vezes eu paro com Stock Car, vejo Stock Car e falo, pô, tá legal, ó. O cara tá chegando, o cara não sei o quê. Porque a gente que gosta de automobilismo, a gente gosta de disputa, é a mesma coisa do futebol. Uhum. O cara do futebol, ele gosta de um jogo disputado. O goleiro fazendo, que não tenha gol, mas o goleiro fazendo boas defesas e tal. E no automobilismo, se você fica um atrás do outro, 10 segundos, 15 segundos, não tem graça. Eu acho que é por isso. Mas, assim, eu não fico em cima do muro. Mas o trabalho que a Band vem fazendo é um bom trabalho. Eu acho um bom trabalho. Às vezes você sente falta em alguns horários de treino, agora essas corridas à tarde. E eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é ter corrida à tarde. Nós tivemos no SBT com a Indy, muitas corridas à tarde. Uhum. Eu sei bem o que é isso. Então muitas vezes você fala assim, a Globo é que é legal. A Globo passa todas as corridas. Passar de manhã é fácil. Passar às 9 horas da manhã, como era a Fórmula 1 antigamente. Antigamente, na época do Senna, do Piquet, as corridas começavam às 9 horas da manhã. Todas. Né? Aqui no Brasil era 1 da tarde. O treino era 8 exatamente. Era uma hora antes, a corrida era às 9 horas da manhã. E no Brasil era 1h03, por aí. Era 1 da tarde. Era 1 da tarde. Eu me lembro principalmente quando era a corrida no Rio de Janeiro. Então era Tinha lindo. Algumas, por Suzuka, que era de madrugada. De madrugada, mas não tinha corrida à tarde. Porque naquela época não tinha Estados Unidos. Depois teve Detroit. Tinha Estados Unidos e depois começou a ter Canadá. Aí era à tarde, mas assim, ok, eram 2 da tarde. Era isso.
né? Porque não tinha México. Às vezes eles emendavam a Fórmula 1 e tinha um jogo na sequência. Era na isso tarde, aí, é. era isso aí. isso O mesmo. jogo, eu me lembro que na PAN, agora que elas começaram a ficar mais tarde também nos Estados Unidos, agora a corrida parece que é às 2 horas da tarde, horário de local, parece que era às 2 da tarde, por isso que ela ficou às 10 da manhã. Eu me lembro que na PAN, o jogo da rodada era às 5 da tarde, porque dava um espaço para acabar a corrida, fazer o pódio e começar o jogo. O jogo da rodada antigamente era às 5 horas da tarde. Eu nunca interrompi transmissão de Fórmula 1 por causa do jogo do Campeonato Brasileiro ou Campeonato Paulista, porque nem sempre o Grande Prêmio do Brasil foi no final da temporada, às vezes abria. Quando era no Rio de Janeiro, eu não narrei na época do Rio, mas eu me recordo do Rio, não me lembro São Paulo, mas a corrida abria. O Rio de Janeiro, muitas vezes, o primeiro Grande Prêmio do Brasil o primeiro Grande Prêmio da temporada era no Rio.